A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Bom, gente, gostaria de agradecer você por mais uma vez estar aqui nesse vídeo, nesse propósito da leitura do Novo Testamento em 90 dias. Hoje daremos continuidade lá no Evangelho de João, capítulo 8 e capítulo 9, tá bom, gente? Então, se você puder estar deixando seu like aí, me ajuda demais, comentar, me ajuda muito, se inscrever no canal, compartilhar a mensagem, me ajuda demais, tá, gente? Vocês não têm noção, então vê aí se você tá deixando like, vê aí se você é inscrito no canal, porque às vezes você assiste o vídeo e nem é inscrito no canal, tá bom? Compartilha essa mensagem em grupos, me ajuda muito, tá bom? Ajuda aí nessa missão de estar evangelizando as pessoas, de estar ali espalhando a mensagem de Jesus Cristo, que é o alfa e o ômega, o início e o fim, né? Que dele, por ele, para ele são todas as coisas, né? E bom, ele é o único que importa, então a gente precisa exaltar o nome dele, precisa espalhar o nome dele, precisa mostrar para as pessoas esse amor incrível, tá bom? Gostaria de orar por vocês agora, se pudesse fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Pai, obrigado, Senhor, por ter trazido cada um aqui, Senhor. Peço que o Senhor vá de encontro, Senhor, a cada um, a cada família representada, que o Senhor venha com teu Espírito Santo, Pai, dando palavras de sabedoria, dando entendimento, abrindo nossos olhos, Senhor, tirando toda cegueira que talvez nós possamos ter, Pai. Venho pedir que o Senhor venha falar conosco através de tua palavra, Pai, porque nós sabemos que a Bíblia aberta é o Senhor falando conosco, Pai. Então venho pedir que teu Espírito Santo venha pegar na mão de cada um aqui, guiar, Senhor, falar, filho, filha, é isso que eu quero que você entenda. Pai, veio pedir que o Senhor venha enviar teus anjos para fazer morada na casa de cada um, Senhor, para que, Pai, teus anjos ali venham batalhar conosco, Pai, contra essa doença, Senhor, contra ataques do maligno, que ele já foi derrotado em nome do Senhor Jesus, o Senhor já venceu o maligno, Pai. Pai, eu te agradeço por isso, porque hoje nós somos mais que vencedores, Pai. Pai, eu venho pedir aqui, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, abençoar a vida de cada um. E se as pessoas não têm aqui uma Bíblia, que o Senhor venha, Senhor, usar um filho teu, Pai, ou qualquer pessoa, como o Senhor usou até uma jumentinha ali lá de Balaão, Senhor. Que o Senhor venha ali, Senhor, dar uma Bíblia a essas pessoas que não têm, Pai. Ou ali, Senhor, dar o que essas pessoas necessitam, se for uma cesta básica, se for ali, Pai, um alimento espiritual, Pai, que o Senhor venha prover, Pai, porque o Senhor é santo e o Senhor é Deus, Pai. Isso que eu te peço e já venho te agradecer, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, gente. Vamos então ali dar continuidade lá no Evangelho de João. Deixa eu só abrir aqui. Capítulo 8 e capítulo 9, né? Que ontem a gente leu ali se eu não me engano, o 6 e o 7, né? Deixa eu ver aqui certinho. É isso mesmo, a gente leu o 6 e o 7, hoje vamos dar continuidade na leitura do 8 e do 9, tá? É sempre bom, sempre importante você poder estar lendo ali com uma Bíblia física ou digital, não importa, mas o importante é você estar lendo ali, você estar com uma Bíblia acompanhando, tá? É muito importante. Então eu vou dar início aqui no capítulo 8, que tem como título A Mulher Adúltera. E cada um foi para sua casa. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e os fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas, e o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, e começaram pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. De novo, Jesus lhes falou dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então os fariseus lhe disseram: Você dá testemunho de si mesmo? O testemunho que você dá não é verdadeiro. Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde veio nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne, eu não julgo ninguém, e se julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu que julgo, mas eu e o Pai, que me enviou. Também, na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro.
eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está o seu Pai? Jesus respondeu: vocês não conhecem a mim e não conhecerão ao meu Pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam meu Pai. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado sua hora. Outra vez, Jesus lhes falou, dizendo: eu vou embora e vocês vão me preocupar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então os judeus diziam: será que ele tem intenção de se suicidar? Porque diz: para onde eu vou, vocês não podem ir? Jesus lhe disse: vocês são daqui de baixo, e eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, e eu deste mundo não sou. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Então lhe perguntaram: quem é você? Jesus respondeu: o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês, porém aquele que me enviou é verdadeiro, e de modo que as coisas dele ouvi, essas digo ao mundo. Então eles entenderam que Jesus lhes falava do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como um Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Então Jesus disse aos seus discípulos que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendentes de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhe disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele faz. Mas agora vocês estão querendo me matar. A mim que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos. Temos um pai que é Deus. Jesus disse: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que vocês não compreenderam a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi o assassino desde o princípio e jamais firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro meu Pai, mas vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade lhes digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eterna. A morte eternamente. Então os judeus disseram: agora estamos certos que você tem demônio. Abraão morreu, e também os profetas. E você diz: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas que morreram? Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem que é Deus de vocês. Entretanto, não o conhecem. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu o conheço, guardo sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram as pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Bom, gente, esse é o final do capítulo 8. E ali a gente pode começar a ver que ele começa ali falando da mulher adúltera, em que
ali foram apresentar para Jesus uma mulher adúltera e falando que ela foi pega em adultério e que ela tinha que ser apedrejada segundo a lei de Moisés, né? E fizeram tudo isso para testar ali Jesus, para ter algo para acusá-lo, né? Mas eu acho muito engraçado nessa parte que Jesus estava ali, fala ali na palavra que ele estava sentado desenhando, escrevendo, desculpa, no chão com o dedo. E aí chegaram e falaram: "Oh, essa mulher adúltera foi pega em adultério, o que que faz?" Aí Jesus falou assim: "Bom, então quem não tiver pecado, atirei a primeira pedra, então, né?" E aí, ai. E aí Jesus inclinou novamente e continuou escrevendo o chão calmo, calminho. Mas aí eles ouvindo essa resposta, eles foram saindo um por um, desde o mais velho até o mais novo. E aí, depois Jesus levantou e perguntou à mulher: "Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você?" E aí ela respondeu: "Ninguém, Senhor." Então Jesus disse: "Também não a condenam. Vá e não peque mais." Jesus não disse: "Vai, continue fazendo as mesmas coisas que você está fazendo. Ele falou assim: "Ó, eu tô aqui, eu te perdoei, mas vá e não peque mais." Porque a gente pode ver aqui que Jesus fala: "Também eu não a condeno. Vá e não peque mais." Né? Ele diz: "Vá, mas não peque mais." Não é vá e faça, né? E aí depois a gente pode ver que Jesus é a luz do mundo, que ele fala: "Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas." E aí ele começa a falar que ali o Pai é testemunha dele, que o Pai o enviou, que o Pai conhece as obras, que ele está junto ali com o Pai. E aqui ele fala ali que ele é o grande eu sou, igual Deus fala lá no Velho Testamento para Moisés, que Deus fala assim: "Ó, eu sou o eu sou." Que Moisés pergunta assim: "Mas como que eu vou falar qual que é o seu nome?" Deus fala assim: "Fala para eles que eu sou." E da mesma forma Jesus fala aqui, né? Porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Então Jesus já mostra que ele é Deus ali, que Pai, Filho e Espírito Santo, três se formam em um. Então Jesus nos comprova aqui, falando que ele é o grande eu sou, né? Junto com o Pai. E aí eles começam a falar: mas a gente aqui, nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Abraão aqui, você tá falando que nós não somos filhos do pai? Como assim nós não somos filhos do pai? E aí Jesus fala: "Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele faz, mas agora vocês estão querendo me matar. A mim, que lhes falei a verdade que eu ouvi de Deus, Abraão não fez isso, vocês fazem a obra do pai de vocês." E aí lá no versículo 42 continua assim: "Se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, porque não vim de mim mesmo, mas ele me enviou." Então Jesus ali está falando que ele foi enviado por Deus ali. E as pessoas não conhecem ele porque infelizmente não são filhos de Deus e não conhecem a palavra dele, né? E as pessoas ali estão falando: "Não, não, nós somos filhos de Abraão, somos aqui. E Jesus está falando: "Não, se vocês fossem filhos de Deus, vocês me aceitariam, né?" E ali, o que mais tem aqui que é importante? Aqui no versículo 54, em que Jesus fala assim: "Se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem que é Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem. Eu, porém, o conheço. E se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas conheço e guardo a sua palavra." Aleluias. E mais uma vez, ali lá no versículo 58, Jesus fala assim: em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou." Amém? Amém, gente. Vamos lá ali, continuidade à leitura lá no capítulo 9, que tem como título A Cura de um Cego de Nascença. Enquanto Jesus caminhava, havia um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: "Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele?" Jesus respondeu: "Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo." Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e untou os olhos do cego. Então disse ao cego: "Vá lavar-se no tanque de Siloé." Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, que antes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: "Não é esse que fica sentado pedindo esmolas?" Uns diziam: "É ele." Outros diziam: "Não, mas se parece com ele." O homem dizia: "Sou eu."
Então lhe perguntaram: como foram abertos seus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama e passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego, e era sábado, o dia que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então o fariseu lhe perguntaram outra vez como podia ver. Ele respondeu: ele pôs lama sobre meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego: o que você diz a respeito deles? Uma vez que lhe abriu os olhos. Ele respondeu: é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele e lhe perguntaram: esse é o filho de vocês, que dizem que nasceu cego. Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam: sabemos que esse é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora ele está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais deles disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois eles já tinham combinado que se alguém confessar que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais deles disseram: ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez: o que ele fez a vocês? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então eles juntaram e lhes disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu: é estranho que vocês não sabem de onde ele é, mas ele abriu meus olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E os expulsaram. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem e ao encontrá-lo perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus lhe disse: você já tem o visto. É aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. E Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizem: nós vemos, o pecado de vocês permanecem. Bom, gente, esse capítulo 9 é sensacional. E ele começa ali com Jesus curando um cego de nascença, coisa que nunca tinha acontecido antes. Curando ali um cego de nascença, né? E ali os fariseus, eles ficam loucos, que eles falam assim: meu, como que esse homem tá vendo? Chama os pais dele, porque não é possível não, isso aí. Nunca foi visto um milagre assim. Esse homem nasceu cego. Não, chama os pais dele. E aí os pais deles ali falaram: bom, ele nasceu cego mesmo, aí assim, né? Ele tem responsabilidade aí pelo que falar, porque eles estavam com medo de ser expulsos da sinagoga se confessassem Jesus como Cristo, como Messias, né? E aí os fariseus: não pode. Esse homem é pecador, como que? Não dá não, não dá não. E ali, esse versículo 25 falou tanto, olha como esse versículo 25 é importante. Começa lá no 24, que é assim: então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Tá falando ali de Jesus, né? Que eles falavam que sabiam que Jesus ali era pecador. E aí o homem respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Isso aconteceu na minha vida. Isso acontece a todos que se convertem a Jesus, que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, que escolhem ali ser um discípulo de Jesus e escolhem ali seguir os caminhos dele. Que ali acontece acontece assim: uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Porque ali lá no versículo 35 começa um subtítulo que tem ali
como subtítulo, né? A cegueira espiritual. E ele lá no último versículo, lá no penúltimo, na verdade, alguns fariseus chegam para perto de Jesus e perguntam assim: por acaso nós também somos cegos? E Jesus responde: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanecem. Porque Jesus falou assim, lá no versículo 39, eu vim a esse mundo para juízo, a fim dos que não veem, vejam, a fim de que as pessoas que não conseguem ver a luz, que eles vejam a luz. E as pessoas ali que falavam que viam a luz ali, que são os religiosos, né, que falavam que viam a luz, não veem e fiquem cegos. E ali Jesus traz juízo, que ele fala ali, tá bom, gente? Então essa foi a leitura de hoje, capítulo 8 e capítulo 9. Eu gostaria de agradecer você por ter ficado até o final desse vídeo, tá bom? Gostaria de, se você não curtiu esse vídeo, se você pudesse curtir, se você não se inscreveu, se você pudesse se inscrever, compartilha essa mensagem, por favor, envia aí nos grupos, me ajuda demais você enviando essa mensagem nos grupos, ativa o sininho, que aí toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser notificado, tá bom, gente? Gostaria de orar por vocês agora, antes que vocês fossem embora, se você pudesse fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Pai, eu venho aqui abençoar a vida de cada um, Senhor, no teu nome, Pai, como representante do céu aqui na terra, Senhor, venha abençoar a vida de cada um, Senhor. Pedir que o Senhor venha enviar teus anjos, Senhor, para dar livramento, Senhor, na vida de cada um. Pedir que o Senhor deixe que essa palavra entre no nosso coração e que nós venhamos, Senhor, entender essa palavra como o Senhor queira que nós entendamos, Pai. Que nós venhamos viver essa palavra e que nós não venhamos ser cegos espiritualmente, mas que o Senhor veio para trazer juízo e para abrir nossos olhos, que antes éramos cegos e hoje nós vemos, Pai. Obrigado, obrigado, obrigado. Isso é o que eu te peço e já venho te agradecer em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, viu, gente?